Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você a deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, acionar o sininho, todo aquele esquema de sempre lá que a gente tem aqui no canal. E hoje é dia de Sexta Sombria. E a personagem de hoje é a Doroteia Puente, uma senhorinha muito bonitinha que você olha para ela, você nunca imaginaria os probleminha que ela causou para as pessoinhas. Uma história sinistrésima assim. A Doroteia Puente, vamos aos dados técnicos aí a gente começa a conversa aqui. Ela nasceu em 9 de janeiro de 1929 em Redlands, né? E ela morreu no dia 27 de março de 2011 em Chowchilla, nos Estados Unidos. Ela foi abandonada, né? Logo que ela nasceu, foi deixada num orfanato. Os pais não quiseram, então ela já começa com essa síndrome de um abandono, assim, né? Ela casou 4 vezes, ela teve uma filha e ela deu essa filha embora para adoção. Ela trabalhou como garota de programa, né? O primeiro marido dela a tirou dessa vida. O casamento durou 1 ano e pouco. E ele descobriu que ela continuou fazendo o programa, então ele ficou muito pé da vida com ela e se separou. Aí ela casou de novo, um casamento que não deu muito certo. O terceiro casamento dela acho que durou 1 semana, né? E ela continuou trabalhando como garota de programa. Ela foi presa várias vezes por isso, né? E já no final de 83, ela foi presa ela montou uma casa de pensão para idosos, né? E ela era uma mulher que você nunca imaginava, assim, uma senhorinha toda bonitinha, boazinha, frágil, parece a vovó do Piu Piu, se você olhar assim, de óculos e tal. Ela montou uma casa, né, para idosos e ela começou a drogar esses idosos e roubá-los. Ela foi descoberta, ela foi presa e ficou um tempo lá cumprindo prisão por isso. Quando ela foi solta, ela montou uma nova casa de idosos, né? E o que começou a acontecer nessa casa? Muitos dos idosos começaram a sumir. Eles iam, viajavam e não voltavam mais, eles sumiam, né? Só que a pensão deles continuava chegando na casa dela. Os policiais começaram a achar estranho isso, né? E assim, ela era conhecida na região porque ela tinha um jardim muito bonito. Um jardim assim, com flores, né? Muito bem desenvolvidas e tudo mais. E aí eles começaram a achar estranho ter tantos casos de pessoas que sumiram nessa casa de pensão dela. Começaram a investigar, foram ver o passado dela, viram que ela tinha uma ficha corrida muito grande, tanto lá nos Estados Unidos é por vadiagem que dá, né? Quando você é presa por prostituição. Então viram todo esse histórico dela e olharam que ela tinha esse hábito de roubar os cheques dos idosos. Ficaram meio assim, começaram a olhar, começaram a perguntar, e ela começou a dar desculpas que não tinham tanto a ver, né? Porque o que aconteceu? A família de um desses homens que sumiu começou a achar muito estranho, porque quando ela deu a desculpa, falou assim, ele resolveu ele foi visitar um pessoal e não voltou mais, não deu mais notícia e tal. Mas assim, a pergunta era, pô, se ele foi para outro lugar e ele tá bem, por que ele não mudou o endereço do cheque dele da pensão? Por que o cheque da pensão dele continua sendo descontado? E aí, eles viram que ela tinha esse histórico de roubar cheques. Então eles começaram a querer entender
como que ela estava roubando esses cheques. Então já entenderam que era ela que estava por detrás do sumiço dos cheques. Mas o que tinha acontecido com essas pessoas? Aí começaram a investigar, começaram a olhar o quintal dela, começaram a... E assim, tinha um lugar que tinha acabado de estar com a terra removida lá e tal. E aí os policiais olharam para você e falaram assim, tem algum problema se a gente der uma olhadinha aqui e verificar se tem alguma coisa aqui? Ela falou, não, tudo bem, pode olhar, fica à vontade. Eu vou buscar uma limonada para vocês. Sabe onde ela foi buscar essa limonada, né? Ela sumiu. Ela fugiu e largou os policiais para trás, largou a casa de pensão. Por que ela fez isso? Porque a dona Doroteia Puentes, esse Puentes ela foi o sobrenome que ela herdou de um dos maridos dela, ela nasceu no México, tá? Ela não é americana. Ela, nesse lugar onde eles começaram a escavar, tinha um corpo do cara que estava sendo procurado, que era o homem que tinha o dinheiro da pensão. Aí eles viram que tinha mais cheques que chegavam lá naquele endereço e que as pessoas não estavam lá. E aí eles começaram a dar uma olhada, falaram, meu, se tem um cara enterrado aqui, começaram a escavar o lindo jardim da dona Doroteia Puentes. E o que eles encontraram? Um monte de fragmento de ossos e de restos de corpos. Tinha 7 pessoas enterradas lá. Ela foi presa, mais lá na frente eles emitiram um mandato de busca para ela e conseguiram prendê-la, né? Ela acabou assumindo os crimes, acabou admitindo que ela fez isso para benefício próprio. E aqui, de novo, a gente tem aquele caso que eu falo do serial killer que o crime para ele é um instrumento não de prazer, não de dominação, mas de ganho financeiro. É uma pessoa que possui uma psicopatia no sentido de não sentir empatia nenhuma pelas outras pessoas, tanto que ela as vê como um mero objeto de ganho, né? E foi o que ela fez. Ela se propôs a cuidar dessas pessoas. Ela tinha uma preocupação de pegar os idosos que estavam lá meio que esquecidos, que a família não tinha muito contato com eles. Então ela fazia o quê? Ela mantinha a pessoa viva, né, do ponto de vista legal, ela dava o fim na pessoa e recebia o cheque dela e ia alimentando a conta. Assim, acredita-se que ela pode ter matado, deixa eu só conferir aqui, 25 pessoas, existem 25 pessoas que sumiram e que são associadas a ela, mas de crimes de verdade, eles só conseguiram esses 7 corpos que foram encontrados na residência dela. O motivo pelo qual o jardim dela era muito bonito tinha parte com os corpos que eram enterrados, né? Há vários filmes que vão fazer essa referência dela, assim, desse modo. Ela ficou famosa por isso, por ela parecer a velhinha boazinha e essa ideia de enterrar as pessoas e usar como adubo no jardim, que é uma coisa assim, ninguém ia mexer no jardim e ia olhar, ia procurar um corpo lá. Né? Dificilmente, até porque vai passando o tempo. Eles só foram olhar porque era um lugar que estava recente. Descobriram cúmplices dela, então não era ela que enterrava essas pessoas, né? Ela contratou 2 rapazes que faziam esse serviço regularmente para ela pagava uma grana para eles. Eles também eram caras de um submundo assim, então ela sabia que eles não iam dedá-la, né? Não iam dedurá-la. Então ela achava que nunca ia ser pega. É muito estranho você ver assim, uma pessoa que a vida toda dela foi buscando esses caminhos, né? Ela é uma pessoa que sofria muito e essa coisa da solidão que ela sentia, né? Ela disse, é muito louco quando você pega assim alguns depoimentos dela e a linha de defesa dela, que ela estava fazendo um favor para essas pessoas.
que na verdade elas não tinham mais pelo que viver, elas estavam esquecidas lá na casa, que elas estariam sofrendo, né? E ela fez tudo isso no sentido de aliviar a dor, aliviar os problemas das pessoas, de fazer com que elas não tivessem problemas de solidão, que elas se livrassem dessa dor que elas sentiam, e ela estava sendo recompensada por isso. Recebeu pena de prisão perpétua e ela morreu de causas naturais em 2011 na prisão, assim. Mas é muito doido você olhar para a pessoa, se você digitar aí Dorothea Puente e a hora que aparecer ali as fotos dela, você olha, você não vai imaginar que essa mulher pode ter 25 crimes nas costas dela. E como que ela fazia isso? Ela matava essas pessoas envenenadas, né? Ela dava overdose de remédio e tudo mais, até porque se encontrasse um corpo, por exemplo, ela podia alegar que tinha sido a pessoa tinha morrido de saúde, ela não quis dar, que ela quis dar o golpe apenas do cheque, que a pessoa morreu de causas naturais, e ela enterrou para poder ficar com o cheque da pessoa. Agora, ela nunca imaginou que iam escavar o jardim inteiro dela e descobrir lá 7 corpos, né? E investigando a vida dela, você tem 25 sumiços de pessoas que poderiam estar associadas a momentos em que ela esteve no mesmo local que essa pessoa, e ela poderia, pelo modus operandi dela, ela poderia corresponder a esse perfil. Muito doido, assim, muito maluco que você imaginar. E essa coisa dela lidar com uma culpa, né, das outras pessoas. Porque imagina a família que largou esses homens para trás, essas mulheres para trás. Porque uma alegação que ela fez foi essa. Como que essas 6 pessoas que sumiram antes e ninguém deu falta delas? Porque ninguém foi atrás, as pessoas deixaram essa pessoa apodreceram lá no asilo. Muito triste isso também. O poema de hoje vai ter um pouquinho a ver com essa questão do abandono, tá? Então essa foi a história da Dorothea Puentes. Memória afetada. Os dias passam e a distância aumenta, as conversas diminuem, o contato se torna escasso. A memória tem dificuldade de acessar a sua imagem. A sua lembrança se torna infiel à sua fotografia. Quando perdemos o contato, somos seduzidos pela lembrança de que queremos ter de algo, sem realmente ela ser o que temos de lembrar de verdade. A gente se tornar refém da memória da gente, refém de guardar a lembrança de algo ou de alguém que não se lembra mais de nós, e que ela usou isso como instrumento para poder praticar os crimes dela, né? Como que as primeiras pessoas que sumiram, se alguém tivesse ido atrás, como foi o 7º, ela poderia ter sido descoberta bem antes, mas ela usou justamente essa falha. É interessante como volta esse tema recorrente aqui no Sexta Sombria, quando a gente pega caso de serial killer, que é essa ideia de como você vai atacar um grupo onde a pessoa não vai ser lembrada. Pode ser uma minoria, né? Ou pode ser um grupo em que você não faz questão mais de lembrar, né? Você larga a pessoa no asilo e espera um dia que você receber a notícia que ela faleceu e você não tem mais nada a ver com esse problema. Terrível demais se você imaginar que isso acontece, né? Há casos de vários, existe uma linha de serial killers femininos que são os Anjos da Morte, que é um programa que eu quero fazer aqui um dia, um vídeo sobre isso, que tem muito da mulher envolvida nisso. E existem muitos casos de mulheres que trabalham em clínicas de repouso, em asilos, que elas veem que elas estão salvando essas pessoas dessa solidão que a vida delas virou. Fala aí o que você achou, se você conhecia esse caso da Dorothea Puentes, se você ficou chocado com isso, se tem alguma informação que eu esqueci de dar, escreve aí, dá o like, se inscreve, passa esse vídeo para frente, indica para outras pessoas e a gente se vê em outro vídeo de Sexta Sombria no canal Terra Firma
Society. Tchau, tchau.